rio Eufrates está secando. A Bíblia relata sobre esse evento. Apocalipse 16, 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Isaías 11, 15. Deus secará o golfo do mar do Egito. Por meio de um vento muito forte varrerá com a mão o rio Eufrates e o dividirá em 7 riachos, a fim de que se possa atravessá-lo de sandálias. Se inscreva no canal agora mesmo. Ative as notificações para ficar atualizado com os nossos vídeos mais recentes. Compartilhe este vídeo com o máximo de amigos que você puder. Hoje vamos falar do dia em que algo terrível saiu do buraco mais profundo do mundo. A Bíblia fala de um tempo em que as profundezas do abismo vomitarão para este mundo. A Bíblia conta sobre um tempo em que o mundo espiritual, que muitos negam sua existência, vai se derramar neste mundo. A Bíblia fala de um tempo em que uma estrela caída dos céus detém a chave para o abismo, desbloqueando a escuridão profunda e liberando entidades do mundo espiritual sobre a terra. Esse portal a ser aberto estaria embaixo das águas do rio Eufrates. É por isso que o rio Eufrates está secando? A Bíblia fala de um tempo em que a própria atmosfera da terra mudará e o ar será preenchido com a fumaça do abismo, escurecendo o sol e o ar, significando o início de um tempo de tribulação. A Bíblia fala de um tempo em que gafanhotos, diferentes de tudo visto antes, emergirão do abismo, com poder semelhante ao dos escorpiões da terra, para atormentar aqueles que não têm o selo de Deus. Na nossa contemplação sobre algo terrível que saiu do buraco mais profundo do mundo, vamos refletir sobre a direção inevitável da história. A história não é apenas uma série de eventos aleatórios que acontecem sem ordem ou motivo. Ela opera com um propósito definido, muito parecido com uma história meticulosamente planejada, com um começo e um fim distintos. Ela funciona como parte de uma narrativa divina maior, onde cada evento é uma peça de um quebra-cabeça celestial meticulosamente colocada pelo Todo-Poderoso. Os acontecimentos que testemunhamos ao redor do mundo não são espontâneos ou caóticos. Eles seguem um caminho deliberado, predeterminado por Deus Todo-Poderoso. A história está de fato avançando. Os dias estão progredindo. O relógio está avançando ao longo de uma linha predeterminada, moldada por uma sequência de eventos destinados a se desdobrar desde o início dos tempos até o seu pôr do sol final. Cada momento está enredado nessa jornada divina escrita pelas mãos do Criador. Este movimento não é aleatório. Tem um começo e nos move todos em direção a um fim escolhido. Deus colocou a história em uma linha do tempo, onde cada evento, cada ascensão e queda, cada nascer e pôr do sol se alinha com o seu calendário. Mergulhando no 9º capítulo do livro do Apocalipse, encontramos-nos absortos em uma narrativa onde algo terrível saiu do buraco mais profundo do mundo. Este capítulo, povoado por seres espirituais e atividades cósmicas, fornece uma visão panorâmica do mundo espiritual colidindo com o nosso reino terreno. Este capítulo revela para nós, leitores, 2 exércitos assustadores libertados para causar o caos: o exército do abismo e o exército do Oriente. Mas hoje vamos nos concentrar no exército do abismo. O abismo, um assunto de muita controvérsia entre os estudiosos bíblicos, está descrito em Apocalipse 9. Alguns estudiosos argumentam que isso é uma descrição de gafanhotos literais que saem do abismo. Outros argumentam que o que emerge do abismo são as almas em decomposição dos não salvos. Ainda outros argumentam que isso é uma descrição de helicópteros de combate, que João viu, e devido às limitações de sua época, a única coisa a qual ele poderia relacioná-los eram gafanhotos. No entanto, outros acreditam que é um exército de demônios emergindo do abismo. Apocalipse 9, 1:12 diz: "E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caíra na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes ordenado que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus nas suas testas."
E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E o seu rosto era como o rosto dos homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como os de leões. E tinham couraças como couraças de ferro. E o barulho das suas asas era como o barulho de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e também ferrões. E nas suas caudas tinham poder para fazer mal aos homens por 5 meses. E tinham sobre si, como rei, o anjo do abismo. Em hebreu tinha por nome Abaddon, e em grego tinha o nome Apolion. Passou-se o primeiro ai, eis que ainda vem depois 2 ais. João, que recebeu visões do fim dos tempos enquanto estava na ilha de Patmos, testemunhou algo verdadeiramente extraordinário. Ele observou que as entidades que emergiam do abismo não estavam sem líder, mas eram governadas por um rei. Este rei não era apenas uma figura decorativa, mas uma entidade significativa, orquestrando as ações e influências daqueles sob seu comando. O nome dado é Abaddon em hebraico, mas em grego ele se traduz como Apolion. No entanto, a narrativa não começa aqui. Já podemos estar familiarizados com o nome Apolion a partir de vários filmes e vídeos. Muitos também ouviram o termo Apolion, o Destruidor. Embora esse nome possa ser familiar, a entidade real e o poder que ela exerce frequentemente permanecem envoltos em mistério. A maioria percebe esse ser que João se referiu como Satanás em si, associando-o ao título O Destruidor. No entanto, Apolion não é sinônimo de Satanás, e aqui está o porquê. A visão de João na Bíblia envolve anjos tocando trombetas, cada uma anunciando um desastre mais severo que o anterior, com as 5ª, 6ª e 7ª trombetas sendo chamadas de os 3 ais. A narrativa de Apocalipse 9. 1. Descreve a descida de uma estrela a qual é dada a chave do abismo, uma região retratada como um centro de detenção para anjos malignos ou entidades demoníacas. Esse poço, como mencionado por João e visto em Apocalipse 20:3, é onde Satanás está profetizado a ser preso por 1000 anos. A descrição de João da estrela destaca-a como sendo representada pelo pronome ele, e a identidade dessa entidade frequentemente debatida não é especificada nas Escrituras. Alguns estudiosos acreditam que é Satanás quem recebe as chaves, enquanto outros acreditam que é um anjo que recebe as chaves. Ao receber a chave, essa entidade abre o abismo, liberando entidades parecidas com gafanhotos lideradas por uma figura referida como Abaddon em hebraico e Apolion em grego, ambas as designações significando o destruidor. O confinamento dentro do abismo, em contraste com a representação de Satanás como uma entidade livre que percorre a terra, como mencionado em 1 Pedro 5:8, é uma distinção crucial, pois nega a suposição de que Satanás e Apolion são idênticos. Apolion parece mais plausível como um dos principais anjos que servem sob Satanás, aguardando a libertação para exercer seu poder destrutivo. A compreensão da identidade de Apolion e seu confinamento evoca reflexões sobre seu papel iminente e a destruição subsequente após sua libertação, incentivando a contemplação da narrativa divina embutida nessas revelações. Dotado do poder de controlar espíritos demoníacos, ele também possui o poder designado para destruir. Apolion, o destruidor, lidera legiões de espíritos malignos, espíritos que se manifestam como gafanhotos com a potência de escorpiões. É vital para nós entender as entidades que habitam esse abismo. É um refúgio para demônios, os anjos de Satanás e uma miríade de espíritos sob o domínio do anjo. Embora provavelmente existam muitos anjos semelhantes a Apolion dentro desse abismo, nosso foco repousa sobre Apolion, o anjo dotado com as capacidades destrutivas sobre a terra. O uso do termo gafanhotos na Bíblia não implica ordinariedade. Ao analisar suas descrições, revela-se desvios significativos de nossa percepção comum de gafanhotos. Apocalipse 9,
7:10 os descreve com formas semelhantes a cavalos, preparados para a batalha, com cabeças coroadas, rostos humanos, cabelos de mulheres, dentes de leões e couraças de ferro. Suas asas produzem o som de carros puxados por muitos cavalos correndo para a batalha, e suas caudas são semelhantes a escorpiões. Essa imagem contrasta nitidamente com os gafanhotos comuns, que se parecem com gafanhotos, carecem de características humanas e têm formas semelhantes a cavalos. Portanto, a descrição de João dos gafanhotos é metafórica, refletindo sua missão e quantidade, em vez de sua aparência. Os gafanhotos tradicionais são sinônimos da destruição de plantas e são geralmente incontáveis, aparecendo em milhares ou centenas de milhares. Claramente, esses não são gafanhotos comuns. Eles evitam as plantas e atacam os homens, como os escorpiões fazem. São uma representação visual das hordas de demônios soltas na terra. Eles serão literalmente inumeráveis. A Bíblia conta a história de Satanás caindo do céu com 1/3 dos anjos, mostrando-nos que existem seres que trabalham sob seu comando, formando uma espécie de hierarquia de espíritos malignos de diferentes níveis de poder e maldade. Assim como existem anjos líderes, como arcanjos no céu, que orientam outros anjos em tarefas como lutar e entregar mensagens de Deus, também existem anjos líderes no reino de Satanás, aguardando libertação para exercer seu poder destrutivo. Embora Apollyon e suas legiões sejam poderosos e destrutivos, eles não são onipotentes. Apenas o Senhor é verdadeiramente todo-poderoso. No entanto, o poder de Apollyon, enquanto na Terra, ainda é muito sério e não deve ser levado de ânimo leve. É importante observar que existem outras interpretações sobre quem são esses gafanhotos. Alguns teólogos sugerem que os gafanhotos simbolizam veículos militares modernos ou tecnologia de guerra, como helicópteros ou drones. João, limitado pela linguagem e conhecimento de sua época, descreveu-os em termos que ele entendia, relacionando-os aos gafanhotos devido à sua aparência ou capacidades destrutivas. No entanto, a maioria dos estudiosos da Bíblia não adere a essa interpretação. Pessoalmente, acredito que esses gafanhotos são demônios ou espíritos malignos libertados do abismo para atormentar aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas, destacando os aspectos da guerra espiritual dos tempos finais. A história está avançando ao longo de uma linha. Havia um começo e haverá um fim. Deus colocou a história em uma linha do tempo. A Bíblia atesta essa realidade que estamos avançando ao longo de uma linha do tempo de eventos proféticos agendados e com a virada do calendário e a passagem dos anos, estamos nos movendo inexoravelmente para um dia no calendário profético de Deus, quando algo terrível sairá do abismo. João, o revelador, ao falar sobre a chegada de Apollyon e seu exército, nunca fala em termos de se ou talvez. João sempre fala desse evento como uma certeza, e é assim que devemos ler e interpretar as Escrituras. Estamos falando de uma certeza. A única coisa que é incerta é a data em que esse evento ocorrerá.